Olá, vocês ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro do ano de 2025 e este é o resumo esportivo entrando no ar. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir assinando a Rede Gama NGT nas melhores operadoras de TV a cabo, no nosso aplicativo ali, na Play Store também, nos aplicativos de iPhone. Você pode acessar a Rede Gama NGT e ter a gente e toda a nossa programação na palma da sua mão. O Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA, ele retornou neste final de semana. Tivemos 7 jogos realizados no final de semana e outros 3 sendo realizados no dia de hoje. Como a gente sempre começa pelo sábado, no sábado nós tivemos às 18h30 perante 39 mil pessoas na Neoquímica Arena, o Corinthians batendo o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, por 1-0. Alguns detalhes importantes devem ser registrados neste jogo. O Corinthians oscila. Bons jogos com muita vontade dentro de casa e jogos onde a equipe parece que entra dormindo fora de casa. Foi assim contra o Sport, foi assim contra o Santos na situação negativa. E está sendo assim, por exemplo, um time que joga contra o Mirassol e faz 3-0 da sensação do campeonato, não pode perder para o Sport Recife, com todo respeito, e nem pode jogar na Vila Belmiro contra o Santos de maneira tão apática. Então, o Dorival Júnior precisa fazer com que a sua equipe jogue da mesma forma em todas as partidas, com o mesmo empenho. Memphis Depay, será que já venceu? Tecnicamente, um jogador muito bom, mas é um jogador diferente. Ele não é só diferenciado, ele é diferente. Não é aquele jogador que vai se matar dentro de campo, mas é um jogador que pode, numa assistência, numa finalização, acabar resolvendo uma partida. Muita gente reclama que o salário que ele ganha é muito mais do que ele entrega, só que eu lembro que no ano passado ele foi um dos responsáveis pela equipe estar na Série A esse ano, e este ano ele foi um dos responsáveis pelo título paulista. Segue o barco. Jorge Sampaoli não faz o Galo Mineiro jogar bola. Ele teve a desculpa que vão jogar na altitude terça-feira. Tudo bem, vão jogar na altitude terça-feira, só que o Galo Mineiro vai ficando, né? Ele já é um dos sérios candidatos a jogar a Série B o ano que vem, se continuar desempenhando este pífio futebol. O primeiro tempo de Corinthians e Atlético Mineiro foi aquele primeiro tempo que dava até para dormir. Não aconteceu absolutamente nada. No segundo tempo, o Corinthians acabou resolvendo com um belo gol do Maicon, jogador que vem sendo redescoberto pelo Dorival Júnior, com a tarja de capitão, jogando um ótimo futebol. No outro jogo da noite de sábado, o Cruzeiro, sem muitos sustos, bateu o Fortaleza por 1-0. O Fortaleza não joga partidas tão ruins para estar nessa posição. A equipe do Palermo, do Martim Palermo, novo técnico, faz boas partidas, mas não consegue colocar a bola para dentro. Isso é a receita principal, é a receita básica para dizer que este time tem tudo para estar o ano que vem na Série B. Ele não consegue sair da zona de rebaixamento, faz partidas equilibradas contra times grandes jogando fora de casa, mas não consegue vencer. O Cruzeiro venceu por 1-0. Não vou dizer com autoridade, eu diria que o Cruzeiro venceu por 1-0 com uma certa tranquilidade. Isso que mais assustou a todos nós. Como tivemos apenas 2 jogos no sábado, vamos partir para o primeiro e para o grande jogo de domingo, a tal da decisão antecipada, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, com mais de 70 mil pessoas, recorde de público, muita chuva, Flamengo 3, Palmeiras 2. O Palmeiras
começou o jogo a todo vapor, jogou um primeiro tempo muito melhor nos primeiros 30 minutos que o Flamengo, teve um pênalti claríssimo não marcado pelo Wilton Pereira Sampaio, conseguiu, depois de tomar o primeiro gol numa falha do Fux, empatar com o Vitor Roque, num lance do Flamengo estava com 10 homens, muita gente reclamou, só que a substituição não foi solicitada porque a bola não saiu do gramado. Foi uma das poucas atitudes corretas da equipe de arbitragem. O Palmeiras empatou por 1-1 e na sequência aconteceram um pênalti que muita gente tem a dúvida da situação de duas faltas no nascedouro da jogada. O pênalti marcado foi claríssimo e o Flamengo acabou conseguindo ir para o intervalo com uma vitória que não refletia o que se jogava, por 3-1. O Palmeiras não merecia ter perdido o primeiro tempo por 3-1. Veio o segundo tempo, a equipe de Abel Ferreira, com muitas modificações, continuou martelando, mas não conseguiu nada, apenas conseguiu com o Gustavo Gomes um segundo gol, mas já estávamos nos acréscimos e isso foi muito pouco. E o Flamengo venceu por 3-2. Da mesma forma como a gente disse que o Palmeiras, quando venceu o São Paulo há 2 semanas atrás, com erros claríssimos de arbitragem, não teve culpa nenhuma daquilo ter acontecido, eu digo que o Flamengo, entre aspas, não teve culpa. O Flamengo procurou por isso. Por quê? Porque o Flamengo fez aquela pressão durante a semana, reclamando das visitas de comissão antidopagem para vistoriar treino, que um dos funcionários da equipe antidoping da CBF era palmeirense, ia revelar os segredos, como se houvesse segredo no futebol de hoje. O Flamengo pressionou, reclamou da indicação do Wilton Pereira Sampaio e o que aconteceu? Ele apitou de uma forma desastrosa. Na minha opinião, o pênalti a 1 minuto de jogo 2, em cima do Gomes, foi claríssimo. O estádio inteiro viu. Ele não marcou, o VAR não chamou para revisão e o jogo seguiu. O lance que houve o pênalti contra o Palmeiras, o pênalti em si foi claríssimo. A falta, as duas faltas que são reclamadas, são faltas discutíveis. Tá? Dá para dizer que o critério dele pode ser de não marcar aquelas faltas, então eu não diria que houve erro no lance do pênalti para o Flamengo. Muitos analistas de arbitragem dizem que foi falta ali. Eu acho que ali dá para a gente pensar que pode haver uma interpretação. Agora, da mesma forma como o pênalti para o São Paulo há 2 semanas atrás foi indiscutível e não existe interpretação para o lance, ontem tivemos um lance absolutamente inquestionável. Então, a arbitragem brasileira mancha o futebol brasileiro, independente de quem seja campeão, Flamengo, Palmeiras ou Cruzeiro, este título estará manchado. Palmeiras levou 3 pontos em cima do São Paulo de uma forma não merecida pelos erros de arbitragem e o Flamengo ontem leva os 3 pontos de cima sobre o Palmeiras, na minha opinião, também de uma maneira não merecida, analisando o erro gravíssimo de arbitragem. Erro conceitual. Os 2 árbitros FIFA que estão cotados para a Copa do Mundo ano que vem cometeram 2 erros conceituais. E isso é realmente muito, muito grave. Tirando as discussões que aconteceram ali, um ataca daqui, outro ataca dali, eu estou apenas dizendo aquilo que eu vi em campo, tanto no jogo de ontem, quanto no jogo da semana retrasada. A primeira parte do resumo esportivo vai ficando por aqui e a gente volta já já com a segunda parte, ainda falando dos outros jogos do Brasileirão, o que vai acontecer hoje e também a classificação, o Brasileirão Série A entrando da sua reta final. Rede Gama MGT, sempre com você. Voltamos com o segundo tempo do nosso resumo esportivo, começando falando de um jogo surpreendente no Castelão. Ontem, no comecinho da noite, o Ceará foi batido pelo Botafogo por 2-0.
esse técnico David Ancelotti, ele consegue fazer a sua equipe ter um padrão de jogo muito interessante. E quando os seus jogadores conseguem colocar dentro de campo as suas ideias, o Botafogo até vence com certa tranquilidade. Ontem o Botafogo fez 2-0, não correu nenhum risco, o seu goleiro não foi muito empenhado, ou seja, o Ceará não conseguiu jogar ontem no Castelão contra o Botafogo. E o Botafogo, com esta vitória, vocês já vão ver mais para frente na classificação, já vai encostando. O Botafogo é o 5º colocado. Se tivermos um Flamengo ou Palmeiras ganhando a Libertadores, o Botafogo conseguiria uma das vagas diretas à Libertadores. No outro jogo das 18h30, o nosso Mirassol, o nosso querido Mirassol, faz 3-0 no São Paulo, num jogo de um time só. O São Paulo foi a Mirassol apenas passear. A 1 minuto de jogo tomou o primeiro. Antes de terminar o primeiro tempo, tomou o segundo. E no segundo tempo, tomou o terceiro. 3 para o Mirassol, 0 para o São Paulo. O São Paulo parece que se desinteressou pelo campeonato. Após a eliminação nas Copas, acabou. O São Paulo agora só não corre risco de rebaixamento porque fez uma campanha muito boa no início do campeonato em termos de pontuação. No início do campeonato, o São Paulo foi o último invicto a cair. Aí, quando o Crespo assumiu, empilhou 3 ou 4 vitórias. E essa pontuação dá ao São Paulo uma tranquilidade neste momento. Se analisarmos o futebol jogado pelo São Paulo é um futebol de rebaixado. Mas a pontuação vai permitir que o tricolor do Morumbi fique numa posição confortável de classificação à Sul-Americana e, quem sabe, tentar beliscar uma vaga de pré-Libertadores. Agora, o futebol jogado pelo tricolor do Morumbi, com o perdão da palavra, é uma vergonha, não por ter perdido em Mirassol. Todo mundo está perdendo em Mirassol. Quem empata lá sai feliz. Mas pela forma como a equipe jogou. E o Mirassol, o Caçulinha, já se mantém firme no 4º lugar, 6 pontos à frente do 5º colocado, e vai praticamente se garantindo, na pior das hipóteses, numa pré-Libertadores. Parabéns mais uma vez a toda a cidade de Mirassol, a toda a estrutura do Mirassol, com o Juninho e o Paulinho, fazendo com que jogadores medianos, nas mãos de um treinador de ideias novas, consigam importantíssimos resultados. Mirassol joga em Recife no próximo final de semana, um jogo perfeitamente fácil, não fácil, perdão, onde o Mirassol perfeitamente pode conseguir uma vitória, e aí ninguém vai segurar realmente o Mirassol e vai chegar, se tudo correr bem, na Libertadores do ano que vem. No outro jogo da rodada das 18h30, o Internacional bateu o Sport Recife por 2-0. O Ramon Dias vai dando à sua equipe uma estabilidade defensiva. Ontem ele trocou o goleiro, colocou o azarado Ivan. Né? O Ivan já foi goleiro até convocado para a Seleção Brasileira de Novos, mas ele se contunde demais. Como Rocher, titular, está contundido e o Antony não passa confiança nenhuma, o Ramon Dias acabou colocando o Ivan no gol, manteve o esquema com 3 zagueiros e não correu nenhum tipo de risco. O Sport Recife teve apenas uma chance isolada e o Inter mandou na partida, venceu por 2-0. Não espanta o perigo do rebaixamento, porque a distância é muito curta para o Z4, mas uma vitória sempre é uma vitória. Quarta-feira o Inter vai equilibrar o número de partidas, fazendo aquele famoso jogo atrasado do primeiro turno em Salvador, e em caso de conquista de pelo menos um ponto, o Internacional vai escapando do perigo da zona de rebaixamento e não vai muito além disso. O Colorado, que muita gente colocava como um dos candidatos a brigar lá em cima pelo título, por vaga de Libertadores, o seu futebol inicial até mostrou isso, mas a equipe foi
perdendo força com o passar das rodadas. O Inter bateu o Sport por 2-0 e vai se segurando na Série A. No último jogo da rodada, Bahia e Grêmio, um verdadeiro atropelo. Bahia 4, Grêmio 0. Com 15 minutos de jogo já estava 2-0 para o Bahia. O Grêmio conseguiu alguns reforços nessa janela, última janela de inscrições, mas infelizmente o seu grande reforço, o William, sofreu uma fratura no dedinho do pé e não se sabe se jogará este ano ainda. Isso enfraqueceu muito o Grêmio. O Grêmio que ontem não tinha o Arthur, o outro comandante do meio-campo, e por um azar o Marcos Rocha, que também veio para dar solidez a essa equipe, acabou se contundindo no início da partida e o Grêmio voltou a jogar com aqueles jogadores da primeira parte do campeonato. Uma equipe que não consegue se encontrar, foi presa fácil para o Bahia, levou 4-0, uma vergonha, segundo torcedores e dirigentes, e o Bahia aplica uma grande goleada. O Grêmio não esperava por isso, e isso acende o sinal vermelho para Mano Menezes e sua equipe. Vamos falar um pouquinho da classificação da Série A. As equipes já vão fazendo os seus jogos, então já temos mais ou menos um equilíbrio no número de jogos de cada equipe. O Palmeiras é líder porque tem uma vitória a mais, tem os mesmos 61 pontos que o Flamengo, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais. Ou seja, num hipotético pensamento, se o Palmeiras vencer todos os jogos ou se o Palmeiras fizer os mesmos resultados que o Flamengo, mesmo número de vitórias, ou o mesmo número de empates, ou o mesmo número de derrotas até o final do campeonato, o Palmeiras seria campeão brasileiro. Então o Palmeiras é o primeiro com 61, o Flamengo é o segundo com 61, terceiro é o Cruzeiro com 56, ainda 5 pontos, é uma distância pequena, mas o Cruzeiro tem um jogo jogado a mais. Mirassol fecha o G4 com 52. E aqui vem o detalhe, o Botafogo é o quinto com 46, e o Bahia é o sexto com 46. O Bahia tem um jogo a menos. Então, o Bahia pode, em vencendo o jogo atrasado, chegar na quinta posição e ficar apenas a 3 pontos do quarto, que é o Mirassol. Fluminense, sétimo com 41. São Paulo, oitavo com 38. Se houvermos um G6, que é possível que aconteça, essas duas equipes estariam na pré-Libertadores. Descendo a ladeira, indo para a outra ponta da tabela, o Sport Recife é o último colocado com 17, matematicamente não, mas virtualmente rebaixado. Juventude 23, Fortaleza 24 e Vitória 28, todos com o mesmo número de jogos, completam o G4, e dificilmente vai mudar destes nomes. Eu não vejo força em nenhuma dessas equipes para sair da zona de rebaixamento. Hoje jogam Juventude e Bragantino em Caxias do Sul, Vasco e Fluminense no Rio de Janeiro e Santos e Vitória, esse sim um jogo importantíssimo na Vila Belmiro. Em caso de empate ou vitória do Santos, eu diria que a equipe da Bahia ficará em condições muito difíceis, porque vai cada vez mais se distanciando. Mas tem muitos jogos a ser feitos. Sim, tem muitos jogos a serem feitos. Só que uma arrancada igual a do Corinthians ano passado, que conseguiu 8 ou 9 vitórias na sequência, nunca havia acontecido e dificilmente vai acontecer de novo. Ou seja, o jogo de hoje, agora à noite, entre Santos e Vitória na Vila Belmiro, é um jogo fundamental para decidir os destinos dessas equipes do Campeonato Brasileiro e, logicamente, o Resumo Esportivo estará acompanhando tudo de perto para vocês. Resumo Esportivo este, que vai ficando neste segundo bloco, e já a gente volta com o terceiro e último bloco, Rede Gama GT, sempre com você. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso resumo esportivo. Nós vamos falar um pouquinho da Série B que está pegando fogo.
tivemos ontem uma rodada interessantíssima, onde o Atletiba foi o ápice, o maior público da Série B em 2025, quase 39 mil pessoas do Major Antônio Couto Pereira. O Coritiba, o líder, acabou empatando com o Atlético, até então oitavo colocado. O Atlético precisava muito mais da vitória do que o Coritiba, mas o Coritiba, mesmo jogando o segundo tempo todo com 10 homens, acabou sabendo se defender, como gostavam de dizer no passado. Até a pessoa não usa mais essa frase, eu gostava dela, sabendo sofrer. A equipe do técnico Mozart conseguiu o empate, e este empate fez com que a equipe mantivesse a ponta da tabela. Uma outra surpresa ontem foi a derrota em casa do Goiás, na estreia do seu novo treinador. O Goiás perdeu para a Chapecoense por 3-1. A equipe de Chapecó engata uma série grande de vitórias e já é o segundo colocado na Série B. A Série B, diferente da Série A, já tem 33 partidas jogadas por cada um dos seus integrantes, ou seja, a classificação que a gente vai passar para vocês aqui, ela é absolutamente justa. Não existe um time que jogou mais, nem um time que jogou menos. O Coritiba é o líder com 57 pontos, a Chapecoense é o segundo com 54, só que aqui que vem o detalhe. Chapecoense com 54, Criciúma com 54 é o terceiro, Remo com 54 é o quarto, Novo Horizontino com 54 é o quinto. Ou seja, 4 times com 54 pontos e um deles hoje ficaria fora pelos critérios de desempate. A Chape se mantém porque tem uma vitória a mais que o Criciúma tem uma vitória a mais que o Remo. Remo e Novo Horizontino, com o mesmo número de vitórias, acabam se separando. O Remo se classificaria hoje pelo saldo de gols. Então, hoje estariam classificados Curitiba, Chapecoense, Criciúma e Remo. Mas muita coisa ainda vai acontecer, por quê? O quinto colocado, Novo Horizontino, ele tem pontuação de segundo. O Goiás, sexto com 52, está a 2 pontos da classificação, ou seja, uma vitória para lá e uma derrota para cá e muda tudo. Atlético Paranaense e Cuiabá, sétimo e oitavo com 50 pontos, fecham, na minha opinião, o grupo dos 8 que vai brigar por 4 vagas. E eu diria que as 4 vagas estão em aberto. Por quê? Porque ainda temos 15 pontos em disputa e a diferença do primeiro para o oitavo é de apenas 7. Claro, a situação de Atlético Paranaense e Cuiabá ficou um pouco complicada porque eles estão a mais de uma rodada de voltar ao G4. Ou seja, se eles vencerem os seus próximos jogos, na próxima rodada, mesmo assim, continuarão, na melhor das hipóteses, na 6ª posição. Embolaria ainda mais. Acredito que 62 pontos é o número mágico. É o número que vai classificar para a Série B, vai classificar para a Série A do ano que vem. Na parte de baixo, no rebaixamento, o Paysandu segue os caminhos do Sport Recife, da Série A, com 26 pontos, está virtualmente rebaixado. 11 pontos o separam de sair da zona de rebaixamento, com apenas 15 em disputa. Paysandu com 26, Amazonas com 32, Botafogo de Ribeirão Preto com 34 e Volta Redonda com 34, fechariam o Z4, que ainda tem, brigando para escapar daí, América Mineiro com 38, Atlético com 37 e a Ferroviária com 37. Acredito que o número de corte da Série B seja 42 pontos. Quem fizer 42 pontos deve escapar do rebaixamento para a Série A. Agora, é uma Série B muito equilibrada, onde campeão e quarto colocado terão uma das menores pontuações da história, porque ninguém ganha. Todo mundo fica empatando e o empate dá 1 ponto. E isso complica muito. Virando a chave agora para a Série C,
Apenas a efeito de informação, o primeiro jogo da decisão do título, Londrina 0, Ponte Preta 0. Próximo jogo, 17 horas de sábado que vem, no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Londrina. A Ponte joga com vantagem apenas do seu estádio. Um empate leva a decisão para os pênaltis e quem ganhar levanta o título da Série B, da Série C, e vai jogar a Série B no ano que vem. Essas duas equipes, juntamente com Náutico e São Bernardo, estarão na Série B do ano que vem. Mudando um pouquinho, falando agora um pouquinho da Libertadores feminina, as Brabas do Timão, o Sport Clube Corinthians Paulista conquistou mais um título da Libertadores, o 7º título da Libertadores. O Corinthians bateu nos pênaltis o Deportivo Cali e conquista um título importante. Por quê? Porque teremos em breve o primeiro Mundial de Clubes de Futebol Feminino e o vencedor da Libertadores deste ano conquista a vaga, garante a vaga, e o Corinthians irá disputar seguramente este primeiro campeonato ou primeira Copa do Mundo de Clubes de Futebol Feminino. Rapidamente, passando por outros esportes, o voleibol, a Supercopa Masculina de Vôlei, teve o Cruzeiro sendo heptacampeão, batendo a equipe do Minas Tênis por 3-0 em Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. O Cruzeiro conquista mais um título da Supercopa de Vôlei masculino. Já no feminino, Osasco 3, SESI Bauru 0, um jogo que surpreendeu pela facilidade com que a equipe de Osasco acabou ganhando do SESI Bauru. O Osasco se reforçou pontualmente, trocou a sua levantadora, trouxe jogadoras de mais peso no seu bloqueio e acredito que fará uma Superliga que começa esta semana, uma Superliga realmente muito boa, e o Resumo Esportivo vai estar aqui acompanhando a Superliga, tanto masculina quanto feminina, para vocês. Todas as segundas-feiras vocês terão sempre alguma informação sobre o que aconteceu. Na próxima semana já teremos os resultados da primeira rodada das duas Superligas. Falando um pouquinho de Fórmula 1, tivemos neste final de semana o Grande Prêmio de Austin, no Texas. Um circuito muito favorável a Max Verstappen, e além dele ter conseguido vencer corrida sprint e também ter vencido a corrida de ponta a ponta, ele teve a sorte dos dois carros da McLaren terem batido e não pontuarem na corrida sprint. Na corrida normal, o Lando Norris terminou em segundo e o Leclerc terminou em terceiro. O Max Verstappen parece que acertou o carro nessa reta final de campeonato. A diferença ainda é muito grande em relação a Norris e Piastri, mas a McLaren parece ter parado no tempo. Enquanto o Verstappen começar a ganhar, nós teremos nas últimas etapas, ainda temos etapas no México, em São Paulo, serão ainda tem muita coisa para acontecer e vai ser muito interessante. Eu acho que esta Fórmula 1 vai ter uma surpresa, ela vai ser decidida nas últimas voltas da última corrida, e é tudo isso que nós, amantes da Fórmula 1, gostamos e gostamos bastante. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve um fim de semana para ser esquecido, numa pista onde ele nunca tinha atuado, ele acabou se perdendo, o carro não rendeu e ele também não conseguiu um bom desempenho. Isso acontece, como eles falam, com os rookies, ou seja, com os novatos. Ponto final. O Resumo Esportivo vai ficando por aqui, desejando a vocês uma excelente semana e voltamos na próxima segunda-feira. E não se esqueça, Rede Gama NGT, sempre com você.